Vambora, tiozão da Fiel, tiozão maloqueiro aqui no seu canal para falar do Coringão. Coringão tem jogo importante pelo Brasileiro amanhã, Neoquímica Arena, 16 horas, o jogo vai passar na Globo. Ainda não se confirmou a escalação, pode ser que Yuri Alberto e Garro joguem e talvez o Memphis fique no banco. O Corinthians tem um déficit no ataque, né? Tem bastante meninos da base, tem o Thales e o Romero que não vem em boa fase, então isso deixa meio preocupado o técnico Dorival Júnior por ser um jogo importante, né? É importante o Corinthians ganhar esse jogo, o Fortaleza tem um jogo a menos na tabela e tá a 5 pontos atrás. Então é importante o Corinthians ganhar, mesmo ficando com um jogo a mais, né? E no 18, que o Corinthians na tabela é um dos únicos que está na mesma rodada e o número de jogos, então é muito importante. Depois a gente vai ter o jogo lá no Sul, no outro domingo contra o Juventude. Então é importante para o Corinthians abrir essa vantagem, ficando com o número acima de muitos times, número de jogos, então a gente descolar um pouco dessa zona de rebaixamento. Não é perto, não é nessa rodada a gente não perde, porque tem muito time atrás e muito time para fazer jogo. Mas é importante, nesse caso, a gente fazer um jogo sólido, vir com moral de 3 vitórias seguidas, 2 vitórias seguidas se concretizar e a 4 jogos invictos. O Corinthians veio do empate contra o Cruzeiro, do empate contra o Botafogo, vitória contra o Palmeiras. É importantíssimo ganhar amanhã. Lembrando, jogo 16 horas ao vivo na Globo, tá? O Globo conseguiu o direito de alguns jogos do Corinthians aí através da Liga Forte União, que é o grupo que o Corinthians incorpora. A provável escalação é que ele tire pelo menos 70% do time de quarta-feira, que ganhou do Palmeiras num jogo muito bom. Outra informação importante, ontem o presidente do CORE, que é o Conselho Deliberativo do Corinthians, deu entrevista a Romeu Tuma Júnior, falando dos cartões corporativos que já não eram aprovados, falando sobre André Sanches, Duílio e Augusto Melo, falando que ele vai fazer intercessões quando necessário e que ele não é a favor de nenhum grupo corintiano, e sim da transparência, e que ele vai defender o estatuto do clube. Isso é muito importante para o Corinthians, tá, gente? A gente precisa minimamente das coisas transparentes, porque dever 2,5 bilhões aí não tá fácil. A gente precisa ver como e quando vai se arrumar. A gente já tem um presidente interino, né, que é o Osmar Stablet. Então a gente precisa organizar minimamente a casa aí para se manter competitivo, pagar as contas dos jogadores, né, dos funcionários. Tem muita família que depende do Corinthians. Então esse olhar aí para o lado financeiro é muito importante. Foi ventilado lá atrás, umas 2 semanas atrás, sobre a Safiel, né, que seria um grupo que estaria fazendo um projeto para falar sobre uma SAF que seria liderada por torcedores, né? A questão é que o Corinthians tem uma política muito entrelaçada. É uma política onde muitos poucos mandam no maior time da torcida mais fervorosa, da torcida mais presente, do clube onde a torcida é a mais democrática do Brasil. Então fica uma coisa muito complicada, tudo no Corinthians paira como uma suspeita. O Corinthians é o Brasil num clube de futebol, né? Muita coisa estranha, muitas coisas contraditórias, uma política, diria que cruel com as finanças do clube e com o torcedor, que é o apaixonado, que é o dono do time, mas de fato não ocorre isso, né? Então fiquem com Deus, amanhã tem informação, pós-jogo, pré-jogo, antes, 1h30 do jogo, pós-jogo mais rápido do mundo, como vocês já sabem, é o Fast pós-jogo. Então dá aquela moral,
curte o vídeo aí, segue, compartilha, manda para aquele seu amigo corintiano. Um beijo no coração e vai, Corinthians!